Irmãos, irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que deposite sobre nós a sua paz. Dentro dos códigos divinos, destaca-se um princípio por excelência, que é o da reencarnação. Assim como cada um de nós reencarna, iniciando uma nova etapa existencial, as coletividades, da mesma forma, atendendo a características de afinidade e ao cumprimento de missões específicas, também reencarnam em grupos, formando conjuntos de espíritos a fim de expiar erros do passado ou de fazer com que a humanidade avance em seu crescimento, em seu processo de desenvolvimento. De tempos em tempos, desce à Terra um conjunto de espíritos de escola, espíritos cuja evolução antecedeu a nossa, cuja consciência é muito maior do que a nossa, e quando tal ocorre, nós verificamos ao longo da história os momentos grandiloquentes do desenvolvimento da humanidade. É assim em relação às grandes civilizações do passado, é assim em relação ao século V antes de Cristo, batizado de século de Péricles, na antiga Grécia, onde se concentraram um grande número de espíritos muito elevados, como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, consolidando as bases do pensamento lógico e racional, ao qual nós estamos familiarizados na atualidade. É assim em relação ao primeiro século da era cristã, quando reencarna-se, ou melhor, quando encarna-se na Terra Jesus, o espírito mais evoluído de que se tem notícia. E este século é apresentado pelos historiadores como sendo o século da Pax Romana, porque o Império Romano, na margem do qual Jesus desempenhou a sua missão, inicialmente um tanto apagada, na região da Palestina, que era uma reles província do Império Romano, e que se caracterizou por um período de grande prosperidade na área da arquitetura, na área das letras, do pensamento filosófico, do estoicismo, da expansão militar do Império Romano, coincidindo com a encarnação do Cristo e com o desempenho da sua missão. Primeiro no reinado de Augusto e em seguida no reinado de Tibério, quando ocorre a desencarnação do Cristo através da crucificação. Mais tarde, no século V da era cristã, nós vemos a decadência do Império Romano, mas ao mesmo tempo o estabelecimento das bases de uma nova forma de pensamento, o pensamento cristão, com as figuras ímpares de Boécio, de Santo Agostinho e tantos outros. Mais tarde, no século XV e XVI, nós temos uma grande coletividade de espíritos que reencarnam com a finalidade de fazer com que a humanidade avançasse nas artes, na cultura, na literatura, na arquitetura, na religião, na ciência. E nós vemos espíritos cujo pensamento era muito avançado para a época, como Leonardo da Vinci, apontado por alguns historiadores como sendo o maior gênio de toda a humanidade, porque a sua genialidade, diferente de outros grandes nomes da história, era polimórfica. Ele se destacou em grandes áreas do conhecimento humano
e práticas artísticas e culturais, como a pintura, a escultura, o desenho, conhecendo profundamente a anatomia, projetando inventos, sendo engenheiro civil e militar. Um homem que estava à frente do seu tempo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ao analisar detidamente a personalidade de Leonardo da Vinci, asseverou o seguinte: Da Vinci era uma pessoa que estava acordada, enquanto todas as demais da sua época dormiam. Um espírito, repetimos, que estava à frente do seu tempo. O que o espírito Calderaro, na obra No Mundo Maior, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, chama de estar no futuro da raça. Todos os grandes gênios do pensamento humano se encontram no futuro da raça, isto é, estão à frente do seu tempo. Eles são o nosso amanhã. Eles são as almas despertas. Eles são as consciências avançadas do futuro que todos nós seremos, porque nos antecederam na caminhada evolutiva. Então, ali no século XV e XVI da era cristã, nós temos um grande conjunto de espíritos muito avançados, alguns vindos de outras esferas, de outros planetas, que se condensaram ali para efetivar o que nós chamamos de renascimento histórico-cultural, a reforma protestante, a expansão marítima, o renascimento das cidades e do comércio, a ampliação dos horizontes culturais. Mais tarde, no século XVII, nós temos a reencarnação de outros espíritos com a mentalidade muito avançada para fazer com que a ciência avançasse. É o caso da encarnação de Descartes, que se destacou no campo da ciência e da filosofia, de Isaac Newton, de Leibniz e outros. E no século XVIII, um outro conjunto de espíritos reencarna-se para fazer com que as ideias avançassem no sentido filosófico, sociológico, político, e é quando ocorre o movimento iluminista, onde se destacam as figuras de Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, entre tantos outros. E é justamente no século XIX, quando se consolida o pensamento religioso, teológico, filosófico, científico, que um outro conjunto de espíritos muito evoluídos reencarnam para abrir à humanidade uma nova etapa no seu ciclo evolutivo. Uma etapa voltada para o desenvolvimento espiritual do ser humano. Até então, o desenvolvimento humano havia se limitado às conquistas de fora, às conquistas materiais, às conquistas científicas, às conquistas tecnológicas de então, já que na segunda metade do século XIX, a humanidade adentrava na segunda fase da Revolução Industrial, em que estava se começando a se utilizar do motor a combustão, logo em seguida da eletricidade, etc. Então a humanidade, ao mesmo tempo que adentrava num novo ciclo de desenvolvimento tecnológico e científico, assentava as bases de um desenvolvimento que tem as suas origens na antiguidade distante, no seio das religiões antigas, e que projeta esse desenvolvimento ainda para o futuro, e que nós temos o privilégio de, na atualidade terrena, estarmos fazendo parte desse processo de redespertar espiritual, em que as criaturas, talvez até mesmo pressionadas pelas crises de caráter econômico, pelas violências de toda sorte, que muitas vezes nos espreitam batendo a nossa porta, pelas dificuldades de toda a ordem, buscamos, como nunca buscamos antes na história da humanidade,
pelas coisas de dentro, pelo despertar espiritual, por uma resposta que até então não encontramos para solucionar as nossas inquietudes, as nossas problemáticas e desta forma nos sentirmos bem, nos encontrarmos conosco mesmo, experimentarmos a paz dentro de nós, conseguirmos resolver os nossos conflitos interiores e os conflitos que vivenciamos fora de nós, no seio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade como um todo. E este redespertar espiritual tem o seu início exatamente no dia 18 de abril do ano de 1857, quando todo o passado da humanidade, de alguma forma, todo o futuro da humanidade, todos os avanços do conhecimento científico, filosófico, religioso, pareciam convergir para um único ponto. Pareciam se materializar numa pequena obra que estava sendo publicada pela primeira vez, chamada O Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, que ali reunia o pensamento dos espíritos que passavam a se comunicar, como sempre fizeram em todas as etapas da história, em todas as culturas, em todos os lugares, mas que de uma forma mais intensa haviam se manifestado a partir da segunda metade do século XIX. E Allan Kardec, fazendo frente na interpretação, no estudo, na análise, na organização do material advindo das comunicações com os espíritos, organiza, compila, codifica sublimes ensinamentos vindos do mundo espiritual superior, a fim de trazer luz aos problemas até então insolúveis da nossa origem, da nossa natureza, da nossa identidade, do porquê das nossas lágrimas, das nossas dores, das nossas dificuldades, da nossa destinação. E todas essas respostas estavam ali, assinaladas nesta obra, que é uma obra que, repetimos, marca o início de uma nova era para a humanidade, a era do Espírito, a era espiritual, que teve as suas bases assentadas em priscas eras, mas que se concretiza através da publicação do Livro dos Espíritos e prossegue em desenvolvimento, num processo de abertura indeterminada na direção do amanhã, do futuro que a todos nos aguarda nesta vida mesma e nas outras que ainda teremos na Terra, onde, oxalá, tomara que, a humanidade já viva num clima de harmonia e de paz por compreender a sua natureza espiritual. E nós temos como objetivo nesta noite refletir um pouco sobre esta obra, que neste mês de abril completa 152 anos, e sobre o seu codificador, Allan Kardec, o seu compilador, o seu organizador, Allan Kardec, sem o qual não teríamos esta obra e não teríamos o Espiritismo como conhecemos. Porque a doutrina espírita, ela nasce com a publicação do Livro dos Espíritos. É o próprio Kardec que cria o termo Espiritismo para caracterizar a nova doutrina. A palavra Espiritismo, assim, é um neologismo, é uma palavra nova, é um termo novo que servia para designar, para explicar a nova doutrina que estava surgindo e distingui-lo das demais doutrinas espiritualistas que estavam em curso na época e que estão na atualidade. Então ele cria o termo específico Espiritismo para designar a nova doutrina, conforme ele escreve no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos,
para caracterizar a doutrina que tem como princípio a comunicação do mundo visível, do mundo material, onde nós nos encontramos, com o mundo invisível, com o mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós regressaremos e para onde já regressaram muitos dos nossos entes queridos e que nos acompanham, nos observam, seguem a nossa vida do lado de lá. Então, a doutrina espírita tem como fundamento basilar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material em que nos encontramos, realizando uma ponte em que nós podemos contatar, através dos processos mediúnicos, através da mediunidade, com aqueles que se encontram em outras fronteiras vibratórias, em outros ambientes vibracionais, em outras zonas de vivência, que se interpenetram, formando um grande número de dimensões que se entrecruzam e que se caracterizam por particularidades específicas, reunindo seres que se adequam e se encaixam a essas particularidades, a essas características. Comecemos então falando um pouco de Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, não se chamava Allan Kardec. Allan Kardec fora um pseudônimo, um nome fictício, adotado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que nascera no ano de 1804 em Lyon, na França, e que precocemente demonstraria uma inclinação muito forte para o pensamento, para a educação, para as artes. E a sua família, que era uma família relativamente abastada, manda-o estudar numa escola suíça, localizada na cidade de Yverdun, que era coordenada por um dos mentores da pedagogia moderna, João Henrique Pestalozzi. Yverdun seria a Harvard da época, né? O que Harvard, Cambridge são hoje para nós grandes centros do saber, grandes centros avançados do conhecimento. Yverdun era na época, né? Um instituto que reunia em si as práticas pedagógicas mais avançadas daquela época, daquele tempo. E Hippolyte Léon Denisard de Rivail vai estudar lá. Né? Permanece longos anos, onde aprende o alemão, que era uma das línguas que se falava, e se fala até hoje na Suíça, é uma das línguas oficiais da Suíça, e ele vai ter a oportunidade de aprender outras línguas, além das clássicas, o latim, o grego, adquirir rudimentos do hebraico, até algum conhecimento superficial do sânscrito, conhecer o inglês, língua que ele lia perfeitamente, embora não falasse com tanta fluência, e ele logo se destacou naquela escola e, como estava adiantado na aprendizagem das matérias oferecidas por aquele instituto, ele logo foi concitado pelos seus educadores a ajudar na aprendizagem daqueles alunos que possuíam mais dificuldade para aprender. E ali ele vai viver num clima de relativo entendimento religioso, porque em Yverdun, na Suíça, havia o predomínio das correntes protestantes, principalmente das doutrinas da doutrina calvinista, e ele vai aprender a não prender o seu pensamento aos dogmas, à fé cega, e vai logo cultivar um espírito de liberdade religiosa. E vai lá na Suíça, conforme ele vai relatar mais tarde, sonhar com uma relativa unidade das ideias religiosas que pudesse abrigar a toda a humanidade
e evitar tantas lutas, tantas disputas, tantas brigas, tantas guerras, que tiveram como base, como motivo, princípios religiosos. Pasmem, mas as principais guerras que ocorreram antes do século XIX tiveram como causa ideias religiosas. As cruzadas, que foram, além de expedições em direção à Terra Santa, objetivando reconquistar esses lugares que estavam nas mãos dos muçulmanos, foram guerras com caráter religioso, em que cristãos e muçulmanos, seguidores da doutrina fundada por Maomé, se digladiavam, matavam-se uns aos outros num morticínio sem tamanho. E tinham como fundamento dois líderes religiosos, Jesus de um lado, Maomé de outro, que professavam o amor, que professavam ideais de fraternidade. E, em nome de Jesus, matavam. Em nome de Maomé, matavam. Então, Allan Kardec sonhava com um mundo onde não houvesse conflitos de caráter religiosos. Hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas, detecta em curso mais de 100 conflitos espalhados por todo o globo. Desses conflitos, mais de 60% são de caráter religioso. Hoje o Ocidente e o Oriente vivem sob o impacto do terrorismo em função da incompatibilidade religiosa. E algumas nações, como o Paquistão, a Índia, principalmente na região norte, na área da Caxemira, que é uma região disputada por esses dois países, e onde há fortes disputas religiosas, ambos países dispõem de tecnologia nuclear, possuem bomba atômica, do que se depreende que, ocorrendo um conflito religioso numa área isolada e que levasse à utilização de armamento nuclear, ou outros que já existem com poder de destruição em massa, nós poderíamos nos abeirar do que o Apocalipse, último livro bíblico, vaticina do Armagedon, os fins dos tempos, que poderia não ser a destruição completa da humanidade, mas um período de crise muito grande, tal qual aquele que nós vivemos na atualidade, e que alavancaria, de certa forma, o desenvolvimento da humanidade. A humanidade, quem sabe, talvez, redimida de um processo de expiação doloroso através da guerra, renasceria em bases mais humanas, cultivando seus interesses espirituais, o que não tem feito até então. Então, Allan Kardec vai sonhar com um mundo em que as pessoas pudessem reunir-se no seio de uma única religião, não uma religião institucionalizada, uma religião materializada num templo de pedra, de tijolo, mas uma religião espiritual, tal qual falava Jesus, quando dizia que Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado. É esta religião, sonhada por Jesus, que é também sonhada por Kardec. Uma religião que tenha Deus como princípio e que possa reunir todos os povos, todas as pessoas sob essa mesma crença. E aqui nós temos uma ilustração, uma xilogravura, que mostra ali no centro Pestalozzi na sua escola. Observem que não tem nada a ver com as escolas da atualidade. Era bem diferente, né? Os alunos não eram divididos por faixas etárias, conviviam todos em ambientes específicos, reunidos por centros de interesse, de aprendizagem, onde, além dos professores espalhados pelos diferentes grupos, os alunos mais avançados, como dissemos, auxiliavam aqueles que
apresentava alguma dificuldade na aprendizagem. Embaixo temos uma foto de Kardec na sua madureza, na sua maturidade. Nessa época, a ciência estava se consolidando. O século XIX é o século da ciência por excelência. As principais ciências que vão se desenvolver no século XX e as principais conquistas tecnológicas, científicas do século XX tiveram as suas origens no século XIX. Sendo que o século XX é o desdobramento imediato do século XIX. Então, a física, a química, a indústria moderna, a biologia, a antropologia, a sociologia, a etnologia e por aí vai, todas essas ciências estabelecem as suas bases epistemológicas nesta época. E, paralelamente ao desenvolvimento científico, tecnológico, filosófico, etc., passa a se desenvolver o que se convencionou chamar de magnetismo, e mais tarde de hipnotismo, e que vai atrair a atenção de Charcot, de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung, que vão ser os criadores da psicologia moderna. E através desse processo de magnetismo, que é conhecido de todas as épocas, mas que no século XVIII foi melhor estudado e analisado por Franz Anton Mesmer, que estabeleceu seus princípios de uma forma mais inteligível, mais lógica, e que objetivava principalmente o tratamento de enfermidades, algo muito semelhante às práticas fluidoterápicas tão correntes nas casas espíritas, através das quais os médiuns impõem as mãos e são intermediários de forças mais sutis, advinda dos espíritos que ali se encontram presentes, e estas forças, em conjugação com as forças do médium, atendem o paciente, atendem o indivíduo que está se submetendo ao atendimento fluidoterápico. Nesta época, não era conhecida a interferência dos espíritos. Então, os magnetizadores atuavam por sua própria conta, impunham as suas mãos e exteriorizavam os seus próprios fluidos que curavam as pessoas. Jesus já usava esse processo na antiguidade. Os evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas são bem claros. Jesus impunha as mãos para efetuar as curas. Era o método de cura mais empregado pelo Cristo. Quando não, a simples força do seu pensamento. É um caso bem claro que um centurião romano vem até o Cristo pedindo para que ele cure a sua filha que está enferma, está praticamente à beira da morte, e Jesus se predispõe a atendê-lo e a ir até a sua casa. Mas como ele era um não-judeu, ele era um romano, ele diz para o mestre, ele diz para Jesus: Mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e minha filha será salva. E Jesus, surpreso com a modéstia, com a humildade daquele centurião romano, ele diz: vai, a tua fé salvou a tua filha. E ele chega em casa e a filha está plenamente curada. Então Jesus efetuou uma cura à distância pelo poder do seu pensamento. Então era um método que o Cristo usava e que Mesmer vai estudar melhor. E aqui nós vemos nessa ilustração um magnetizador induzindo uma sensitiva a uma espécie de transe, onde ela é magnetizada e mergulha numa espécie de transe, de inconsciência, a partir do qual ela adquire características psicológicas diferentes do estado de perfeita consciência. Passa a dizer coisas que não eram do seu conhecimento consciente,
passa a ter uma visão mais acurada das coisas, passa a descrever as doenças que as pessoas tinham, às vezes a prescrever o medicamento adequado para aquela doença, passa a descrever episódios que estão ocorrendo à distância, o que mais tarde vai ser estudado e chamado por Allan Kardec como dupla vista ou segunda vista. Então, nesse estado de transe, as pessoas alargavam os seus estados de consciência para ver e enxergar coisas que no estado normal das suas consciências não viam, não enxergavam, não entendiam. E quando voltavam do transe, não lembravam de mais nada. E Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rival, vai se interessar pelos estudos do magnetismo. E ele vai estudar profundamente essa doutrina. Tanto que no Livro dos Espíritos, logo na introdução, ele escreve que estudara durante mais de 25 anos o magnetismo e se tornara um magnetizador. E nessa época, nessa mesma época em que se disseminavam a doutrina do magnetismo, a prática do magnetismo, passarão a se intensificar as manifestações dos espíritos. Em 1848, alguns acontecimentos insólitos vão ocorrer na casa da família Fox, uma família metodista que vivia no condado de Hydesville, pertencente ao estado de Nova York, nos Estados Unidos. E essa família recém havia se mudado para uma nova casa, e nesta casa fenômenos estranhos passaram a ocorrer. Movimentos de objetos, barulhos, como que pedras caíam sobre o telhado e saíam para fora e não encontravam ninguém nas cercanias. Esse tipo de fenômeno. E mais tarde se descobriu que essas 3 irmãs, que na época eram meninas, serviam de medianeira para que o espírito que fora assassinado naquela casa muito tempo antes se manifestasse através delas, através destes fenômenos físicos ruidosos destinados a chamar a atenção de todos. E ele declinou o seu nome, identificou-se como sendo Charles Rosman, através de pancadas, se convencionou uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Mais tarde, tantas pancadas para identificar um número de ordem da letra no alfabeto, para formar palavras, depois frases, textos inteiros. Embora fosse um processo moroso, demorado, propiciava um intercâmbio, um método de comunicação com o mundo invisível. Hoje nós já temos a transcomunicação instrumental, que é o diálogo com os espíritos através de televisores, através de computadores. Nos Estados Unidos e no Brasil, esse método já está muito avançado. Imagine, os primórdios desse método de comunicação com o mundo invisível foram através de pancadas, que Allan Kardec vai chamar de tipologia, que é a comunicação com os espíritos através de sinais, principalmente, inicialmente, pancadas. E hoje nós temos a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrônicos, não só computadores, televisores, mas alguns aparelhos montados especificamente para isso, como é o caso do Spiricom 1 e do Spiricom 2, onde aparece nitidamente imagem de espíritos. O espírito André Luiz, na obra Nosso Lar, que ele psicografa através de Francisco Cândido Xavier, depois que ele é recolhido do umbral, depois que ele sai do hospital onde ele é acolhido na colônia espiritual que tem esse nome, Nosso Lar, quando ele vai ser abrigado na casa do enfermeiro que simpatiza com ele, chamado Lísias, ele vai vivenciar um momento muito interessante em que a família de Lísias, lá na espiritualidade, está reunida em torno da mesa, em que há um recipiente de cristal, onde eles, em prece, veem a materialização dentro daquele recipiente de cristal
do espírito do pai de Lísias, que já estava reencarnado na Terra. Então, observe o processo inverso. O espírito que já estava encarnado é levado no momento de sono. Quando nós dormimos, nosso espírito se desliga do sono. E como ele estava aqui na Terra no período da primeira infância, os laços que prendem o espírito ao corpo nessa época são muito frágeis, são muito sutis e permitem uma independência maior do espírito. Então o espírito foi desligado do corpo e levado até o nosso lar, atraído pelo ambiente espiritual acolhedor da prece, o clima de evangelho no lar que eles estavam realizando lá na colônia, nosso lar, na casa de Lísias, e ele se manifesta ali e pode conversar com os filhos e com a sua esposa, que também iria reencarnar brevemente, em que os dois se reencontrariam na Terra para prosseguir as suas experiências evolutivas. É a Dona Laura, se não me engano, o nome da mãe de Lísias, a qual André Luiz se afeiçoou muito. Então, o processo inverso. Esse Spiricon já é uma espécie de aparelho que foi inventado nos Estados Unidos e que permite a visualização de imagens de pessoas que já morreram e que aparecem nitidamente na tela desse aparelho. Não sei se já tiveram a oportunidade de assistir um filme. É um suspense chamado, se não estamos equivocados, Vozes do Além. Não lembramos agora o nome do protagonista, mas é um ator bem famoso, não sei se alguém que assistiu o filme lembra, é um ator bem famoso, é Vozes do Além. É um filme muito interessante, é um filme forte, é um suspense, mas que enfoca especificamente esse caso da transcomunicação. Como muitos espíritos, inclusive os espíritos presos às trevas, presos à ignorância, presos ao mal, se servem dessa tecnologia para se comunicar e influenciar-nos. Até porque no final do filme aparece um dado muito curioso, que mais de 60% das interferências espirituais nessas aparelhagens eletrônicas se deve são ruídos, são às vezes gritos, são lamentos, se deve então a espíritos que se encontram presos a si mesmos, as cadeias que construíram para si próprios, estão presos ao mal, ao ódio, à ignorância. Né? É um filme muito ilustrativo nesse sentido, recomendamos a todos. Então foi esse processo que hoje já está tão avançado, tem a sua origem aqui, com essa família Fox, que é considerado pelos ingleses norte-americanos como a data do nascimento do novo espiritualismo, que é como nós chamamos o espiritismo. Eles chamam New Spiritualismo. Esse aqui foi um médium que se destacou na época, Daniel Douglas Home. Um dos médiums cujas faculdades são as mais impressionantes, voltadas para os efeitos físicos, as manifestações físicas, como a levitação de objetos. Existem relatos feitos por testemunhas mais idôneas que não só objetos, mas as pessoas assentadas em cadeiras, como o próprio médium, levitavam e eram arrebatados de um lado para outro, de forma impressionante. E esse médium ficou conhecido por realizar sessões entre as pessoas mais esclarecidas da época, entre os cientistas e também nas cortes europeias. Ele percorreu todas as cortes europeias, fazendo sessões para reis e rainhas que se espantavam com os fenômenos que ocorriam em suas sessões, incluindo a materialização de espíritos. Né? Daniel Douglas Home. A sua biografia é impressionante, vale a pena ser lida. Nessa época, se vulgarizou principalmente em Paris as chamadas sessões de mesa girante, em que as mesas se movimentavam. Era a forma como os espíritos inicialmente encontraram de manifestar a sua presença, identificar a sua presença, movimentando as mesas. Então as pessoas se reuniam em torno das mesas e a sessão ocorria ali, em torno da mesa.
ficaram conhecidas como dança das mesas ou mesas girantes. Esse tipo de mesa foi a mais utilizada, né, adotada de um centro redondo que se sustenta numa única haste e se abre num tripé. E as médiums, ou os médiums, colocavam suas mãos sobre ela e ela passava a levantar, a se mover e a bater com um desses pés, respondendo às perguntas propostas. Aqui, nesta imagem, se verifica, é uma fotografia, né, ela é mais recente, uma sessão voltada para, uma sessão mediúnica voltada para os efeitos físicos, em que se observa uma mesa, né, levitando. Aqui da mesma forma. E logo depois vai-se abreviar esse processo de comunicação com o mundo espiritual. As mesas, eles vão criar o que eles chamaram cesta e mais tarde pequenas pranchetas como esta, na ponta da qual se colocavam lápis, os médiuns colocavam as mãos em volta e a mesma começava a descrever alguns caracteres, alinhavar alguns caracteres sobre o papel ou sobre a ardósia, a lousa que era utilizada então, na época, para traçar caracteres mais desenvolvidos, comunicações mais desenvolvidas. E foi em 1854 que Hippolyte Léon Denisard de Rivail ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Ele reencontrou um amigo de muitos anos, o Sr. Fortier, que, como ele era magnetizador, e que lhe falou das mesas girantes. E aquilo causou perplexidade para ele. Naquele mesmo ano, um pouco depois, o mesmo Sr. Fortier reencontrou Hippolyte Léon Denisard e falou que essas mesas estavam dando respostas inteligentes às perguntas que lhes eram feitas. Hippolyte Léon Denisard de Rivail replicou da seguinte forma: permita-me discordar. Até que me provem que uma mesa é dotada de cérebro para pensar e nervos para sentir, eu permanecerei na condição de dúvida. E até o contrário, até que me provem o contrário, isso para mim não será mais do que uma história de fazer dormir, uma história da carochinha. Hippolyte Léon Denisard de Rivail falou isso. Né? Ele manteve-se numa postura de dúvida, de livre pensador que ele era. Ele se tornou um grande educador, publicou inúmeros livros de caráter pedagógico, na matemática, né, voltados para aritmética, geometria, etc. Publicou uma gramática da língua francesa, um quadro sinótico da história da França, inúmeros livros didáticos e que o consagraram como um grande educador na França. Introdutor lá dos métodos pestalozzianos de ensino. Né? E é mais tarde, no ano seguinte, 1855, que ele reencontra um novo amigo, um outro amigo, o Sr. Carlotti, que lhe fala com muito entusiasmo sobre as mesas girantes e é o primeiro a lhe dizer que essas mesas são postas em movimentos pelos espíritos. Só que ele falou com tanto entusiasmo sobre aquilo que Hippolyte Léon Denisard desconfiou. Né? E Carlotti disse para ele: um dia tu serás um dos nossos. E Rivail disse para ele: não digo que não, isso veremos mais tarde, depois que eu fizer a verificação. E Rivail vai aceitar o convite de participar de uma sessão dessas. E a primeira sessão que ele participa é na casa da Madame Roger, onde era magnetizador o Sr. Fortier. E ali ele viu pela primeira vez a manifestação dos espíritos através das mesas, respondendo às perguntas propostas. Ele vai conhecer naquela reunião o Sr. Fortier e a Senhora de Plaine-Maison.
que vão lhe falar daqueles fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas não no mesmo tom, sem o entusiasmo do Sr. Carlotti, que vai cativar Rivaio, que era um homem de pensamento, era um homem voltado para a lógica. E o Sr. Paty era um senhor muito instruído, era um homem já de meia idade, funcionário público, e que era dotado de uma vasta gama de conhecimento. E ele falou com muita sobriedade, firmeza, cautela para Rivaio sobre aquela fenomenologia. E convidou-o a participar das reuniões que eram feitas na casa da senhora de Poigny-Maison. E Rivaio concorda. E lá ele vai verificar que havia ali naquela manifestação dos espíritos através das mesas a chave para os grandes enigmas do universo e da humanidade. E vai passar a estudar minuciosamente o fenômeno. Na casa da senhora de Poigny-Maison, ele conhecerá o senhor Baudin, que vai lhe convidar para participar das sessões que realizava na sua casa, onde serviam de média suas filhas, as senhoritas Juliet e Caroline Baudin, uma de 14 e outra de 16 anos. E elas se utilizavam da cesta, colocavam as mãos sobre ela e, as duas ao mesmo tempo, a cesta passava a se mover e a traçar os caracteres ali. E é através dessas duas meninas que Hippolyte Léon Denisard de Rivaio vai saber que numa encarnação passada, no século I da era cristã, aliás, no século I anterior à era cristã, ele foi um sacerdote druida, que vivera na Gália, na mesma França onde ele estava reencarnado, e que se chamara na ocasião Allan Kardec. Nome que ele vai passar a adotar para diferenciar as obras que ele passaria a publicar a partir de então, enquanto adepto dessa nova doutrina, dessa nova ordem de ideias destinadas a revolucionar o mundo, das obras que ele publicara antes, enquanto professor, enquanto pensador, enquanto estudioso das coisas materiais, enquanto um livre pensador. E ele vai assinar a primeira obra que vai surgir a partir das questões que ele formulava em casa e propunha nas sessões realizadas geralmente às terças-feiras à noite, na casa da família Baudin, as duas meninas médiums, e que era respondido pelos espíritos, que vai surgir esta obra magistral, que hoje nós temos oportunidade de ler, reler e estudar, o Livro dos Espíritos. Ali estão assentados as bases de um novo mundo, de uma nova consciência, de uma nova forma de interpretar a realidade, baseado nos ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Esta obra, que surge do mundo espiritual através de duas meninas, e que será submetido mais tarde a outros espíritos através de outros médiums, que Allan Kardec vai organizar, compilar, estruturar e publicar no dia 18 de abril de 1857, e que, repetimos, neste mês, está aniversariando, está completando 152 anos. E que é uma obra que marca o nascimento do Espiritismo na faixa terrena, que marca o início da doutrina espírita, e que está organizada num grande diálogo do mundo material com o mundo espiritual. São 1019 perguntas com as respectivas respostas, tratando das mais diferentes questões, desde a religião até a filosofia, desde a física quântica até a psicologia transpessoal, desde os meios mais rudimentares de se comunicar com os espíritos até possibilidades mais evoluídas, como as atuais, da psicotrônica e da transcomunicação instrumental. Esta obra de referência obrigatória
para todo aquele que deseja compreender em profundidade o que é o Espiritismo. Não há como alguém querer saber o que é o Espiritismo sem antes ler, estudar, avaliar, meditar sobre as inúmeras páginas que compõem esta obra. Então, nós deixamos hoje o convite, o apelo para conhecermos melhor o Livro dos Espíritos, para conhecermos melhor a história do Espiritismo, para conhecermos melhor a história de Allan Kardec. Foi um grande gênio que a humanidade compreenderá o seu valor no futuro, como foi o caso de todos os outros grandes pensadores. Van Gogh, por exemplo, trocou algumas das suas obras de arte por um prato de comida. Hoje elas estão avaliadas em milhões de dólares, cada uma delas. Leonardo da Vinci, apontado, como dissemos inicialmente, como sendo talvez o maior gênio de toda a humanidade, não tinha patrocínio, não tinha mecenato para produzir as suas ideias. Ele projetou inúmeras máquinas de voar, entre elas o helicóptero, mas não teve financiamento na época, lá no século XVI. Imagina, lá no século XVI ele projetou um helicóptero e outras máquinas de voar, mas não teve financiamento, não teve meios de pôr as suas ideias em prática, porque não era o tempo, não era a obra. E ele morreu na mais extrema pobreza. Então a humanidade, por ser medíocre e mesquinha, sempre ignora a grandiosidade dos seus gênios, dos grandes homens de pensamento. E Allan Kardec é um deles. Allan Kardec foi criticado na sua época, foi condenado pela Igreja, foi condenado por inúmeras instituições científicas, embora ele aplicasse o método científico na construção do pensamento espírita, foi criticado por inúmeros adeptos da nova doutrina, foi vilipendiado, sofreu acusações, calúnias, etc. E a sua importância, o seu valor, está reservado para a humanidade do amanhã compreender melhor. Então nós convidamos a todos, através desta pequena exposição, a conhecer melhor o Livro dos Espíritos, Allan Kardec e a história do Espiritismo. Sem mais delongas, pedimos desculpa por termos extrapolado um pouco o horário e rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre. Rogamos aos bons espíritos que nos assistem, que nos amparam, que nos intuem, que derramem sobre nós fluidos, energias sublimes, que façam com que nos sintamos bem, com que nos sintamos melhor, com que nos sintamos revigorados. E com eles, adentremos num clima de intimidade nesse momento, a fim de iniciarmos a segunda parte dos trabalhos desta noite, que é de radiações e preces, que será orientada pelo nosso irmão.